todos aí. Muito. Começou a gravar agora, né? Bom dia a todos, né? Muito obrigada aí pela presença de todos vocês, né? Deixa eu contextualizar aí todos vocês, né? Hoje nós estamos aí com a live juntamente com o Maurício, Carlos Arruda, né? Lá da GK. Nós já temos aí, pessoal, a parceria com a GK já há algum tempo, há mais de 10 anos, né? E nós ampliamos o leque esse ano, estendendo a parceria com o CLIA de Pouso Alegre, né? Um centro de logística ali que está em franco desenvolvimento aí a todo vapor. E nós estamos desenvolvendo algumas ações lá nos PAs de Pouso Alegre, né? Projeto piloto, visitas, enfim, e alguns PAs também que nós já identificamos a possibilidade de negócios, tá? Inclusive estivemos ontem na Tércia. E o motivo do nosso bate-papo hoje é desmistificar, né, as abordagens de câmbio. Porque aquilo que a gente não conhece, a gente tem receio de falar, não é, Maurício? A gente tem um pouco de receio de estar com a abordagem ali. E o processo é bem simples. O Maurício e o Carlos vão trazer aí algumas nuances para vocês. Nós temos gerentes aí participando, representantes aí dos PAs, né, que atuam na captação. Então fiquem bastante tranquilos para fazerem as perguntas, questionarem, trazer cases aí, as dores que vocês têm no PA, né, a dificuldade de abordar, qual é o medo de falar de câmbio, né? E ressalto também, gente, que câmbio, né? Quando a gente vai atender um cooperado, não é só câmbio. Nós precisamos identificar aí outras soluções financeiras que nós aqui do Cicobi Credivaz podemos atendê-los, né? Assim como também, né, as diversas possibilidades que a GK traz, né, em parceria aí com a gente. Tá? Então a gente tem que ter uma visão, ter um insight aí mais holístico, mais prático do dia a dia e identificar as oportunidades de negócio, né? Inclusive uma operação de crédito, por exemplo, para custear impostos das operações, né? A gente pode desenvolver outras possibilidades. Carlos e Maurício, Ô, muito Tânia, você obrigada aí sabe. pela presença. Obrigado. Tá? Vou Você passar a sabe, só palavra aí para fazendo vocês. uma parte sobre essa questão que você comentou, só fazendo uma parte rápido, o Sim? relacionamento essa coisa, meio que um cross-selling direto, né? Mas o relacionamento da GK começou quando o Orlando, conversando com um gerente lá do Cicobi do Sul, ele identificou que eles faziam muito desconto, que era uma das dores dele. Ele via o pessoal fazendo desconto de antecipação de recebíveis para pagar o câmbio de importação. E aí que o Orlando teve a ideia de começar a desenhar junto com ele. Foi se a gente desenhasse um produto, Sim? né? Para você atender esse pessoal, porque ele é muito forte no câmbio, né? Depois de alguns anos ele saiu do Cicobi, hoje ele tem o escritório dele próprio, né? Mas foi aí que nasceu, né? Que ótimo, De né? atender uma dor que ele sentia lá e ele queria atender esse pessoal e hoje ele tem um volume bem bom, sabe? Lá no sul. Ótimo. Podem começar, Maurício. Obrigada aí pelo apoio de vocês, pela Bom, presença. deixa eu aproveitar e me apresentar. Eu tô na Sim, GK, eu tô na GK há 15 anos. Eu venho do mercado financeiro, pessoal, também sou ex-bancário. Eu comecei em 78, molecão, com 18 anos de idade, eu comecei no Banco Real. Depois eu fui passando por vários bancos, e todo esse período que eu fiquei no câmbio, né, foram 10 anos num. cortou o áudio, Maurício, o Carlos. Opa, cortou? Isso. Agora Fui, voltou. voltou. Então eu fui Uhum. montar carteira de câmbio nesses bancos. Em dois, três bancos desses que eu passei, eu montei a carteira de câmbio do zero. Fiquei um tempo na área comercial também. Depois voltei para o câmbio, porque precisava montar a mesa de câmbio centralizadora, né? De todas as agências do Banco Estadual que eu trabalhava, o Baneb. Aí passei também pelo Banco Honda, né? Que é um banco da montadora. E ali eu já fui para a tesouraria. Ali eu fazia captação, gestão dos recursos dos consorciados e de todo o braço financeiro da Honda, né? E Ah, é aí, ótimo. depois disso, eu fui para a GK. E aí, hoje eu fiquei poucos meses lá na GK na matriz,
E aí surgiu o projeto da GK fazer essa expansão, né, de PA, de lojas, né? E eu vim para Bragança para montar aqui o escritório. E comecei com o pai do Maurício, hoje estamos eu e o Maurício. O pai do Maurício aposentou e nós dois estamos tocando aqui a área comercial com vocês. Nós temos, além do Credivaz, nós temos o nosso crédito, Copacred, o Agrocred, são cinco créditos no total, né? Que eu e o Maurício Uhum. cuidamos. Então, o contexto básico é esse, né? De quem, do histórico da gente, né? Meu. O Maurício, deixa ele falar um pouquinho também, se apresentar. Que o Maurício tem um trabalho interessante que vocês podem explorar na questão dessa coisa que a gente chama de ecossistema, que é o que nós montamos lá em Pouso Alegre, pessoal. E a gente percebe. Por exemplo, teve um evento na semana, algumas semanas atrás, que a gente apresentou para o pessoal da indústria lá de Santa Rita a possibilidade, como que é o modelo de ter uma indústria lá no Paraguai. E, infelizmente, né, o Brasil está perdendo muita indústria para o Paraguai. E aí eu peguei aquela lista, comecei a ligar para alguns, e quando a gente fala que a gente está com um escritório em Pouso Alegre, dentro do Porto Seco, né, que é o CLIA, e tem um ecossistema que o Cicobi Credivaz está junto com a gente lá. Então, quando você começa a dar, que tem agentes de carga, então, quando você começa a dar esse contexto todo para ele, eu percebi nesse bate-papo de pós-webinar que facilita muito, sabe? Aproxima, ajuda a aproximar. Então, acho que o segredo é a gente explorar futuramente, viu, Tânia? Explorar bem esse conceito de ecossistema, viu? Que faz bastante Sim, sentido para o cooperado, viu? Pode falar, Mal. perfeito. Manda bala. Bom dia, pessoal. Primeiro, deixa eu fazer a pergunta. Todo mundo está vendo a tela cheia? Sim. Então, tá bom. Bom, eu sou Maurício, trabalho na GK, corretora de câmbio. Vim de bancos, comecei em 1997, trabalhei como estagiário, como caixa, como assistente de PJ, assistente de PF, subgerente, gerente tipo 1, 2, 3, 5, 10, gerente geral. Então, assim, a dor de vocês ali do dia a dia eu sei bem, né? Porque eu trabalhava em agência, vim do antigo Banco Real, depois virou Santander. Aí, no meados de 2013, eu saí e vim para a corretora. Então, o dia a dia de vocês, as dores de vocês, eu vou entender bem, porque a gente tinha essas dores. E eu também tinha as dúvidas do câmbio, eu também tinha os medos do câmbio. E aí, quando eu consegui desmistificar, e a gente vai falar um pouquinho sobre algumas perguntas básicas, né, que a Tânia até anotou bem, a gente conversou bastante disso, vocês vão ver que começa a tirar um pouquinho daquele medo ali. Lógico que ninguém aqui vai ser especialista, mas tira um pouquinho do medo. A gente vai falar um pouco de câmbio, pronto. A gente tem muita coisa para falar e a gente não vai conseguir falar num único dia. Então, hoje a gente vai ficar um pouco mais no câmbio e o que é esse hub de negócios de comércio exterior. Fazendo um contexto rápido, tá? Eu tenho também uma experiência em comércio exterior, que o Carlos comentou. Então, às vezes, eu consigo ajudar o cliente com outras coisas, como a parte aduaneira, outras coisas de carga, né, internacional, frete internacional. Mesmo que eu não estou vendendo esse produto para ele, mas pelo menos eu tenho o conhecimento, eu consigo ajudar ele às vezes na conversa. É, Falando um pouquinho então do comércio exterior, tá? Bem resumido. O comércio exterior, desde que há mais de 2, 3 mil anos existe comércio exterior, né? O cara saía da Índia, levava não sei para onde, trocava seda por outro produto, por milho e assim por diante. Então, o comércio exterior existe há muitos anos. E dentro do comércio exterior, basicamente, você tem três assim, pilares que você tem. Você tem o despacho aduaneiro, ou seja, você precisa da entrada ou saída desse produto de forma aduaneira, né, saída do país ou entrada no país, que aí é o despacho aduaneiro ou desembaraço aduaneiro. Você tem que transportar esse produto e algumas vezes você não é o responsável por transportar, a gente chama de Incoterm, eu não vou falar sobre isso hoje, mas é assim, é o tal do FOB, CIF, que vocês já ouviram falar algumas vezes, então não precisa necessariamente ser a sua responsabilidade, mas você precisa transportar, né, quer seja rodoviário, aéreo, tal, e você precisa pagar ou receber, aí entramos nós no câmbio. Então, por que que a gente fala de comércio exterior como modo geral? Porque a gente não está falando só de câmbio, a gente está falando que o cliente precisa pagar ou receber, então a gente acaba tendo a oportunidade de ter esse cliente na mão e oferecer outros serviços. Por isso que foi criado um hub dentro do CLIA. CLIA é um porto seco, tá? É um recinto aduaneiro que fica localizado em Pouso Alegre. Ele já era em Pouso Alegre, em frente ao CIMED. Ele ficou pequeno, fizeram uma expansão, estão ainda, que nem a Tânia falou, em franca expansão, e ele vai dar muita oportunidade para nós
e para vocês, tanto questão falando de câmbio, quanto falando de comércio exterior, como está falando de clientes novos que vão vir para a cidade, vão se instalar ali, empresas de despacho aduaneiro, empresas de logística internacional, empresas até de outras áreas, mas que tem alguma relação ali, né? Então, nesse contexto, a gente criou um hub de comércio exterior, tá? Dentro do CLIA, que vocês estão convidados a conhecer, né? Quando quiserem, a gente vai fazer o eventos lá. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje de câmbio e mais alguns produtos. A gente não vai conseguir falar todos os produtos com detalhe, mas pelo menos o câmbio e pincelar algumas dessas outras possibilidades. Ó, uma coisa que eu explorei, por exemplo, ontem na visita e na terça, não sei se você percebeu, Tânia, mas eu falei da PK, porque ele, como vendedor, exportador de cafés especiais, ele pode ter interesse em querer desenvolver o mercado Ásia, que eu percebi que ele não tem esse mercado na mão. E aí, o que que eu fiz? Eu falei da PK Advogados, que tem escritório em Macau, que é a única região da China que fala português, e que, e que aí, já convidando ele para ir no CLIA, para a gente bater um papo, porque também ele mostrou um café descafeinado que vai para o Canadá, esse café volta para o Brasil descafeinado, e uma saca de R$ 2.000 fica valendo R$ 10.000 por causa dessa brincadeira que faz com o pessoal uns suíços que estão morando no Canadá e fazendo esse processo diferenciado. Então a gente vai tentar estruturar para ele, dentro do CLIA, essa exportação é, sem cobertura cambial, né? As sacas de café vão para o Canadá. Eu penso que dá para estudar também, de lá do Canadá ela já ir embora como exportação para o destino final, caso seja mercado externo. Eu sei que a saca sai de 2.000 e fica valendo R$ 10.000. Olha que coisa interessante, né? E a gente vai tentar levar isso para o ambiente do CLIA, para ver se a gente consegue desenhar essa operação junto com ele lá. E o suíço pediu sociedade para ele, nesse produto. Vamos lá, vamos começar Pessoal, só um então. minutinho. Parece que tem gente aguardando para entrar aí, tá? A Tainá tá aguardando aí para ser aceita na reunião. Opa, Tá? Obrigada, Carlos, aí, perdão por te interromper. Obrigada aí pela sua contribuição. É uma foi visão só uma bastante parte, né? holística, né? Você vê que Sim, é uma visão que você tem que, na hora do bate-papo, pessoal, a gente vai percebendo coisas assim que fala, poxa, pode ser uma dor dele, é, pode ser uma oportunidade. Então, explorar esse é, ambiente de ecossistema, ele ajuda muito porque ele tira o foco só do câmbio, porque o sim, fechamento de câmbio é uma coisa muito tonta, só o é. fechamento do câmbio. E, Mas e, e, o as- ciclo inteiro ele é muito interessante. Sim, bacana. E assim, pessoal, eu sei que para muitos aí isso é novidade, tá? Maurício e Carlos, pessoal, aí tem muita gente ali do PA que ainda não tem essa, talvez seja novidade para eles essa questão toda aí de câmbio, né? E o objetivo hoje é esse, trazer aí que desmistificar que pode ser mais simples. Como que a gente identifica, né, um negócio ali, uma abordagem? A abordagem é bem tranquila, né? E fiquem tranquilos, tá, gente? Vocês não precisam ter esse aparato técnico aí, né, de Carlos, Maurício aí, por Mas, enquanto, né? mas, mas com certeza envolver a Sim, gente sim, com uma certeza. coisa que a gente tem feito com muito sucesso, que começou lá no Credinter, foi começar a criar grupos com o cooperado, sabe? Aí depois o Copacred pegou lá de patrocínio, o Copacred pegou também essa ideia. Então, logo que o gerente do PA, ou o gerente da conta, começa a falar, ou a pessoa de produtos, começa a falar com aquele cooperado, ela cria um grupo prévio com a gente, e aí a gente, antes de pôr o cooperado, e aí a gente alinha mais ou menos a dor dele, a demanda, e aí na sequência já pede para ele ser incluso nesse grupo. A coisa anda muito bem, viu, pessoal, desse jeito. Vamos lá então. Então, vamos lá. Objetivo geral, ampliar a oferta de serviços de câmbio e comércio exterior, tá, para os cooperados do Cicobi Credivaz. Complementar a atuação do Bancob, capturando operações que não foram absorvidas pela central. Hoje a gente sabe que vocês têm a operação de câmbio dentro de casa. A gente sabe também que às vezes tem ali alguma dor, alguma situação talvez o tempo de resposta ou às vezes o tipo de operação demora um pouco mais para ser entendida.
Não é bem comum no comércio exterior ou nas operações de câmbio, você ter que ter um entendimento da operação e a gente consegue ter mais agilidade. Então, nesse ponto, a gente não quer ser um concorrente do Bancob, a gente quer manter operações em paralelo que possam ser indicadas para a gente, podem ser indicadas para a gente, principalmente quando envolvam, né, situações um pouco mais complexas ou com entendimento um pouquinho mais apurado. Posicionar a GK como parceira estratégica para os cooperados de câmbio, financiamento, hedge, logística internacional, especialmente no eixo, né, nesse eixo Pouso Alegre, Santa Rita e região. Então não é só, né, não é só ali Santa Rita, não é só Pouso Alegre, mas toda a região em volta. Então você viu que assim, financiamento nós não financiamos, né? Então vocês financiam. Então a gente pode estar exatamente nesse contexto. A ideia não é que só vocês tragam os clientes para a gente, é que a gente consiga por conta do hub, levar clientes para vocês também. Então, esse é o contexto geral. Né? E fortalecer a presença do CLIA Pouso Alegre como hub de soluções de comércio exterior. Olha, viu, Viu, Maurício, Maurício? nesse Nesse quesito, quesito, pessoal, pessoal, desse leque de produtos, né? Eu estava conversando com um exportador do Crediinter na semana retrasada. E aí ele ia fechar um câmbio e tal. E ele falou, poxa, eu estava pensando, você sabe de linhas assim que tenham carência? Eu falei, o Crediinter tem, o Pronamp. Ele falou, eu precisava de uns 6 meses. Eu falei, tem, dependendo do produto, até entre 6 a um ano de carência, não é isso, Tânia? Então ele falou, pô, legal. Ele já falou com o Crediinter, ele já estava fazendo a operação. Você me dá um bate-papo. Eu gosto muito de explorar, sabe, na conversa, deixar o cliente à vontade para ele falar um pouco das coisas, como é que está a situação. A gente começou a falar de cenário. Ele falou, tá difícil, né? Eu faço consultoria para. Ele é engenheiro agrônomo, eu faço consultoria pro pessoal do agro e tal. E assim, o mercado tá todo mundo reclamando e tal. E foi que aí que entrou na questão da grana, né? Olha para ele assim. E ele foi ver. E já está tomando a grana. Legal. Só dois avisos, gente. A lista de presença tá no chat. Eu acho que tem mais gente tá entrando aí, tá? Passei para vocês. E Legal. o tempo, tá? O pessoal tá na agência. É, vamos atentar aí com a relação ao tempo aí, pro pessoal, na abertura da agência, tá bom? Bora lá, gente. Vamos lá. Então, assim, qual era o contexto então do Hub? Por que foi criado o Hub? Porque a gente vai ter uma reforma, estamos numa reforma tributária. Isso afeta todos nós, vocês, afeta a gente, porque vocês têm muitos clientes aí na região, né, toda a região, que são importadores e estão no estado de Minas por conta do benefício fiscal. E o que acontece? Se a gente não criar uma estrutura sólida em volta disso, que atenda o cliente ali dentro daí da cidade, dentro da região, ele vai, acabou a reforma tributária, ele vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para qualquer outro lugar. E aí a gente perde cliente, né? Vocês perdem, nós perdemos. Então, o Hub é o quê? É fortalecer todo o contexto do comércio exterior, logicamente que a gente está falando de comércio exterior, né? Mas todo o contexto de serviços que envolvam o comércio exterior num único lugar. E que com isso o cliente fala, para que eu vou sair daqui, sendo que eu já me instalei aqui, minha família está aqui, meu filho estuda na escola tal. Então, esse foi o contexto do Hub, principalmente por conta da reforma tributária, que a gente sabe que em algum momento vai igualar, né, a questão tributária dos estados. Que nem eu falei da outra vez, a gente não quer ser concorrente, a gente quer complementar o que o Bancob faz ou o que ele não está fazendo ali por algum motivo, né? A gente entende essa proximidade que vocês têm com os cooperados, a gente entende claramente que vocês têm uma proximidade muito diferente de bancos de rede, né? Ou seja, a cooperativa ela é diferente, a gente sabe disso, os gerentes são mais próximos, enquanto cada vez mais os bancos de rede estão fechando agências, estão pondo todo mundo para um digital, vocês continuam ali com aquela questão, e eu sei que os clientes gostam disso, a maioria gosta disso, tem o que gosta do digital, mas tem o que gosta também da presença ali do tete a tete, né? A gente quer estimular que vocês falam de câmbio um pouquinho mais e tal, e a gente tem uma linha muito forte, que é essa parte education, relacionamento com eventos, né? Além de tudo, a gente faz eventos na CIPA, a gente está fazendo, montando os eventos para fazer no CLIA. Então, contem com a gente, tá? Com palestras, com eventos menores ou maiores, tá? Desde levar um economista para falar de um assunto específico, num evento maior, tá? Quanto eventos menores, como essas visitas e tudo mais. E esses eventos, pessoal, sem custo para o Cicobi, entendeu? São parceiros da GK.
que fazem os eventos. E nós temos, por exemplo, uma coisa que eu pensei que a gente pode bolar para frente, é, tem um banco parceiro nosso que ele trabalha bem com o hedge através de instrumentos derivativos. O LDF, por exemplo, o câmbio futuro. Então a gente pode fazer um bate-papo com vocês no futuro para falar um pouco desse produto, que é um produto que esse ano, e por conta dessa questão de eleição presidencial, esse cenário de geopolítico mundial em guerra, essa disputa por. Então, isso tudo vai trazer muita volatilidade nos preços, e nas taxas de câmbio. Então, vocês podem contar conosco também para esses temas, inclusive relativos à proteção mesmo, tá? E questão do tributário, a PK Advogados, ela está junto com a gente dentro do escritório, lá no, em Pouso Alegre, né? E eles são muito bons também com a questão de todas as demandas que sejam relacionadas à logística, a problemas aduaneiros. Então, o direito aduaneiro é uma especialidade deles, além desse nicho que agora eles estão fazendo com a Ásia, né, de desenvolvimento de mercado. A gente colocou algumas dicasinhas rápidas, né? Como abordar o cooperado, pergunta se ele já faz operação de câmbio. A gente pergunta para todo mundo, né? Ontem a gente foi na visita, a gente falou, quanto você paga? Quanto você paga no banco? A gente pergunta, cara. Eu, a vida inteira eu perguntei, né? Trabalhando em banco. Tinha que fazer parecer de crédito, você tinha que perguntar, fulano, como é que não é, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então a gente pergunta mesmo, a gente fala, viu, você faz operação de câmbio, não faz? Eu acho que tem ali alguns filtros que a gente consegue identificar, às vezes, quando ele faz, quando não faz, quando ele é importador, não é importador, mas a gente pergunta, né, sempre para o cliente, mas que tipo de operação você faz? Ah, eu vou para tal país, você tem o câmbio, você faz câmbio. Né? Há algumas vantagens que a gente sempre coloca ali nessa parceria simples. Uma das principais é essa questão da agilidade, do retorno, da proximidade. Né? Vocês não vão precisar mandar uma informação para uma central que vai ter lá uma demanda específica. Nós vamos ser mais rápidos no retorno, né? Tanto de fazer o cadastro quanto na questão do retorno da dúvida. Né? Mostra para que ele pode economizar e como que a gente faz isso? Faz simulação, vamos fazer simulação. Óbvio que a gente tem a simulação, a gente faz às vezes após uma visita, e nessa visita a gente pergunta quanto você está pagando lá, e ele responde, a maioria, 90% fala, estou pagando tanto. Na simulação a gente faz uma simulação parecida ali, né? Mas também se não tiver, a gente simula, ficou caro, vamos negociar, não tem problema. Ah, e principalmente mostrar para aquele cliente, aí logicamente do Comex, que a gente vai falar que o câmbio não é só Comex também, mas do Comex, do comércio exterior, que a gente tenha esse hub que dá para agregar valor, né? Dá para colocar mais coisas ali no meio do processo e que a gente pode agregar mais coisa além de só aquela situação. Ele sempre pergunta assim, mas é complicado mudar de banco, tal, tal. Eu falo, cara, nós somos um facilitador. A gente te ajuda no cadastro, te ajuda na operação, a gente ajuda no entendimento. A gente ajuda, por exemplo, que é comum e a gente já fez isso para clientes de vocês, não uma vez, mas várias vezes, a gente ajuda a fazer, desde às vezes situações como, por exemplo, emitir uma fatura. Né? Tem um cliente aí de vocês, recentemente, estava nos Estados Unidos prestando serviço de inseminação artificial, ele falou, não sei fazer. Eu falei, não, deixa comigo. Me dá as informações, a gente fez a fatura. Não é uma obrigação nossa, mas é uma cortesia. E Né? E ele essa, agrega esse valor, ele viu, entende Maurício, e isso. essa questão do cadastro, viu, pessoal, a gente tem feito invariavelmente nos últimos 12 meses. Eu acho que o cliente, o cooperado, né, não preencheu nenhuma ficha cadastral, nem os gerentes dos PAs. Nós fizemos 100% do cadastro aqui e mandamos para vocês darem uma conferida a partir dos dados que a gente pega de vocês. Se há um prospect, né, também não tem problema nenhum. A gente faz juntos, né, a ficha cadastral, manda para vocês mandarem para esse prospect. E aí ele só confere, assina e complementa eventualmente alguma coisa. A gente tenta tirar com isso o trabalho chato tanto de vocês, como também passar isso para o cliente preencher, sabe? O cooperado não tem que ficar mexendo com ficha cadastral, a gente prefere nós prepararmos ela. Então, tudo isso a gente não quer dar trabalho para vocês, a gente só quer que vocês indiquem o trabalho para a gente. E a gente vai compartilhando, logicamente, tudo que a gente faz com vocês, através de grupo do WhatsApp, através de outros tipos de operação. A gente vai Aquele entrar que agora no tinha ali, câmbio. viu, Maurício? Aquele que tinha no slide anterior, eu acho legal aquele do câmbio digital. O câmbio digital é uma tranqueira quando o cara, vamos supor que ele tem uma conta em dólar e ele quer remeter um dinheiro
para uma aquisição de um imóvel, por exemplo, outras operações que não câmbio de importação e exportação, que é um nicho super bacana que aí nos quatro tipos de operações o Maurício vai explorar um pouco. Mas aí o cara fica na mão, tanto num banco de rede como nesses bancos digitais, você não tem essa consultoria que a gente oferece. Ninguém faz isso, sabe? De entender a dor dele, de conversar com ele, buscar o melhor caminho, se aquele enquadramento daquela natureza da operação está ok, porque passou a ser uma obrigação o Banco Central e a Receita tiraram essa obrigação das instituições financeiras e jogaram no colo dos clientes, dos cooperados. Mas a gente não deixa isso acontecer, a gente procura sempre orientar e ver, porque pode gerar uma multa para ele, a gente não quer que isso aconteça. Então a gente auxilia no enquadramento correto da natureza, questão tributária, se tem incidência de impostos ou não, orienta ele de conversar, faz os alertas sobre o que ele deve declarar ou não, entendeu? A gente vai entrar na parte que a gente gosta aqui, que é a parte de câmbio. Então, se vocês entenderem que eu falei de comércio exterior, né, que você tem lá despacho aduaneiro, que é a parte de entrada e saída do mercadeiro do país, você tem a parte da logística nacional e você tem a parte do câmbio. Então, tá bom. O câmbio é dividido em quatro câmbios, tá? Dois de entrada, dois de saída. Então, toda vez que você vai comprar algum produto ou vender algum produto, você tem o câmbio de importação e o câmbio de exportação. Se você está comprando produtos no exterior, você está importando produtos. Então, você precisa comprar o dólar com a gente ou com quem quer que seja para poder remeter para aquela pessoa receber aquele valor em dólar. Então, isso é uma importação. Então, tem o trânsito aduaneiro, tem a questão do produto vir, né? O produto está fisicamente, está vindo. E a exportação é o oposto. Você tem produtos no Brasil, você quer vender para algum país e essa pessoa precisa te pagar. Tá? Então, esse básico, câmbio de importação e exportação, onde que abre um leque enorme e a gente não tem, se não for divulgado, não tem uma lista que a gente fala, eu vou consultar essa lista. São os câmbios financeiros, que, igualzinho do comércio exterior, tem um que manda dinheiro e um que recebe dinheiro. Quando eu trabalhava em banco, a gente falou isso, né, com a Tânia no dia que a gente teve a reunião no CLIA, eu fazia a seguinte pergunta: a pessoa chegava na minha mesa e falava, eu preciso fazer um câmbio. E aí eu pensava, caramba, né? Que medo, o que que eu faço? Me escondo, fujo, entro na gaveta. Aí eu falava o seguinte, falei, o senhor precisa pagar ou receber? Primeira pergunta que eu fazia, ou seja, o dinheiro está entrando ou o dinheiro está saindo? Se ele precisa pagar, o dinheiro está saindo. Se ele precisa receber, o dinheiro está entrando. Ah, preciso pagar, receber. Beleza, respondi a minha primeira pergunta. A segunda pergunta que eu fazia: o senhor está vendendo algum produto, alguma coisa? O senhor está vendendo ou recebendo, né, ou comprando algum produto? Ou é alguma outra coisa que não é produto? Ele falava: não, não é um. Aí ele começava a explicar. E aí que eu pergunto, segunda pergunta, terceira pergunta, na verdade: o que é? Me explica, tá? Com isso, hoje, se vocês conseguirem ter essas três perguntinhas, lógico que eu estou falando daquele cliente passivo. Você está na sua mesa e o cliente chega assim e fala: eu preciso fazer um câmbio. Vocês perguntarem, primeiro você precisa pagar ou receber. Segundo, vocês perguntarem se ele está vendendo algum produto ou não é produto. E ele, no terceiro, explicar o que ele está fazendo. Ah, estou comprando um imóvel ou vendi um imóvel para um estrangeiro. Ótimo, já 50% da solução a gente já tem ali. Então, basicamente, hoje você tem. A gente vai falar dos financeiros, que são esses que não é comércio exterior. O comércio exterior é simples: ou você está comprando produto ou você está vendendo produto. Ponto, acabou. Quando você fala de câmbios financeiros, ele abre um leque maior, que é aí que entra algumas questões, que entra a parte tributária, se tem imposto ou não tem imposto. Nos câmbios financeiros não é comércio exterior, tá? Mas, por exemplo, às vezes a pessoa está fazendo um contrato específico, e aí a gente tem um especialista em direito aduaneiro e internacional. Então, mas eu não vou ter despachante, não vou ter despachante. Eu não vou ter transaduaneiro, eu não preciso usar o CLIA, não preciso usar o CLIA. Mas eu preciso, às vezes, de um auxílio de um advogado especialista em direito internacional que vai dar uma analisada se aquele contrato de prestação de serviço, aquele contrato que eu estou fazendo com aquela pessoa, quer seja para receber ou para pagar, se ele está bacana, se ele está dentro dos conformes do direito internacional. Então, isso que vocês viram que o leque é assim, o leque abre, às vezes ele fecha um pouco. Então, assim, não estou falando de transporte, logística internacional, não estou falando de despacho aduaneiro, não estou falando de container, não. Está falando de serviços, operações de remessas, às vezes para um filho, para alguém. Então, basicamente, você abre um leque maior quando a gente fala de remessas financeiras, tá? Comércio exterior é aquilo ali. É a importação, a exportação, e aí tem, lógico, alguns detalhes no meio, se é antecipado, não é, mas são detalhes que a gente vê, né, na hora do câmbio.
Mas as operações financeiras, ela abre um leque enorme, né? Eu falei, comentei na última reunião que vocês têm operação no Western Union, que no próprio aplicativo do site. E é comum o Western Union bloquear o cliente de vocês. Nós temos aqui o Western Union fisicamente, temos o balcão aqui, temos. Então, o Western Union bloqueia o cliente de vocês, às vezes ele fala, não, qual que é o limite? É um limite de 10, de 20, de 5, de 50. O Western Union é um sistema de ordem de pagamento. Quem é um pouco mais antigo de banco vai lembrar, né? A gente mandava um dinheiro lá de São Paulo para Minas e a pessoa recebia ali, ia no caixa e recebia. É um pagamento internacional. Não é operação, quer dizer, existe um SWIFT por trás dele, existe uma operação de câmbio por trás dele, mas no dia a dia é uma ordem de pagamento. E aí, a gente vê isso como oportunidade. Tem vários clientes que chegam aqui e falam assim: ah, eu precisava mandar US$ 100.000. Para quê? A pergunta, ó, para quê? Estou comprando uma casa, mas o Western Union não consigo mandar 10 mil por mês. Não, imagina que você vai mandar o Western Union. Vem aqui que a gente vai solucionar o seu problema. Então, o Western Union eu vejo como uma oportunidade, não é tirar cliente deles, não é isso, mas é uma oportunidade de negócio, de visualizar negócios, principalmente quando o Western Union não atende ou quando você vê que aquele cliente tem muita recorrência, ou principalmente quando você não bloqueia. Ele vai falar, nossa, eu estou tentando receber o dinheiro, não consigo, e assim por diante. Aí ele fala, não, Nós vamos tínhamos um analisar de outra cliente, maneira. né, Maurício? Nós tínhamos um cliente italiano aqui que recebia aluguéis todos os meses de um imóvel de alguns imóveis que ele tem na Itália. E ele fazia isso pelo Western Union. Quando ele comentou que ele estava vendendo o imóvel, nós, opa, corremos fazer o cadastro dele no câmbio comercial para fazer, falar, olha, quando você fizer a operação da venda, a gente vai fazer o câmbio via SWIFT, passamos para ele como é que funciona o câmbio via ordem de pagamento internacional. E aí, quando ele vendeu o imóvel, nós trouxemos esses recursos dele com um belo no spread. E uma coisa que eu queria acrescentar aqui nesse slide, ó, essas saídas por exemplo, na importação e na exportação. Quando você olha aqui, eu coloquei lá no chat para vocês darem uma olhada. O cliente que tá fazendo uma importação, ele está comprando uma moeda estrangeira. Nós, a GK, Instituição Financeira e Credivar, estamos vendendo para ele moeda estrangeira. Então, no contrato de câmbio, essa é a figura. Ele é o comprador, nós somos o vendedor. Na entrada, é o contrário. O exportador está vendendo os dólares para nós no contrato de câmbio e nós somos o comprador da moeda estrangeira. E aí eu queria fazer um paralelo para vocês entenderem facilmente quando alguém falar de um NDF, que é um instrumento derivativo de hedge. O NDF, o exportador está na mesma ponta, é como se ele estivesse fechando um contrato de venda. Então ele vai ser o vendedor do NDF. E nós, na importa... e, ele, e o importador vai ser um comprador do NDF. Então é a mesma lógica do fechamento de câmbio. Por quê? Porque o derivativo é como se fosse um fechamento de câmbio sintético. Ele está comprando ou vendendo aquela taxa de câmbio futura. Então eu acho que esse conceito fica legal, de entender quem é quem aqui nessa história. Quem é o comprador, quem é o vendedor. Tá bom? Legal. Falando um pouquinho só das moedas também, das entradas e saídas, as principais moedas que a gente trabalha são as moedas de mercado. As mais importantes, dólar e euro, tá? Mas a gente tem operação dólar neozelandês, dólar australiano, libra esterlina, ien, japonês. Então, as moedas mais comuns são essas daí. Mas tem, falei franco suíço. Então, existem operações que a gente faz. Então, por exemplo, o cliente tal um filho no Canadá. E aí ele fala assim: nossa, meu filho vai comprar um imóvel lá, eu quero ou comprar um carro, eu vou ajudar ele, vou mandar US$ 10.000 americanos. Aí você fala: ah, você não quer mandar dólar canadense? Eu tenho certeza que essa operaçãozinha vai ser melhor para ele do que simplesmente pegar e mandar US$ 10.000 americanos. Por quê? Porque lá ele também vai fazer uma conversão, então o filho vai perder um pouquinho, né? Apesar do dólar americano ser um pouco mais valorizado que o canadense. E aí ele acaba vendo valor agregado. Poxa, eles me agregaram valor, né? Então, são operações que a gente faz nas principais moedas, né? Mais as mais comuns, dólar e euro. Ah, a gente tem uma limitação perante o Banco Central. Nós somos uma instituição financeira igual a vocês, o Banco Central que está em cima aqui da gente. E as operações que as corretoras podem fazer, elas são limitadas até US$ 500.000 por operação. 99% dos clientes a gente consegue atender, porque mesmo clientes que têm operações superiores a US$ 500.000, geralmente são documentos distintos. Então, por exemplo, importação. O cliente faz uma importação e aí o documento que gera na importação chama DI, agora chama do INPE, mas chama DI.
Então ele fez uma importação lá de US$ 400 mil, ele fez cinco dessas. Então ele tem US$ 2 milhões para fechar de câmbio. Só que são cinco documentos, então eu posso fazer operação, tá? Então a gente sempre tem uma limitação. Ah, eu preciso receber um dinheiro, vendi um imóvel lá, vendi uma fazenda, preciso receber US$ 10 milhões. A gente não vai conseguir fazer dentro da corretora, mas a gente tem alguns bancos parceiros, que são bancos de câmbio, que a parceria que a gente tem com vocês, ela contempla essa questão. E são bancos de câmbio que não vão oferecer produtos para os seus clientes, não vão oferecer qualquer tipo de crédito ou alguma coisa nesse sentido, que vão operar com a gente, tá? Nessas operações. A gente queria explorar um pouquinho, deixa eu só avançar aqui, que está meio devagar. Eu vou falar rapidamente sobre as operações, o fluxo, mas a gente quer explorar um pouquinho mais esses tipos de remessa, tá? Que é onde mais dá negócio, mais dá informação. Só para vocês entenderem, então, as operações de câmbio pronto, ou seja, o câmbio à vista, aquele câmbio que vocês também podem fazer, que a gente faz, eles são operações de até no máximo D2. Sempre assim, saída, você pode fazer D0, D0, o cliente paga hoje e o dinheiro chega para o fornecedor, isso numa importação, numa remessa, o dinheiro saindo. Então, D0, D0, que é muito comum e o pessoal gosta, não tem nenhum custo adicional. Tem algumas regrinhas, tem que fechar o câmbio até um certo horário para dar tempo, mas consegue fazer D0, D0. Então, entra paga hoje, chega hoje, aí tem o D0, D1, que paga hoje, o dinheiro chega amanhã, e o D0, D2, que é o mais comum ali, né? Apesar que hoje o pessoal faz muito D0, mas que é você paga hoje, o dinheiro chega em 2 dias úteis. Tá? Sempre vem do feriado em Nova York, quando é dólar, feriado na Europa quando é euro e feriado no Brasil. A gente avisa, ó, vai ter um feriado em Nova York, não vai chegar 2 dias, chegar em 3. E na entrada, a mesma coisa. A entrada a gente geralmente é D0 e D1. Então o cliente recebe o dinheiro hoje, também dentro de um horário de fechamento de câmbio ali que dá para a gente conseguir fazer o crédito hoje, ou no D1, que é amanhã. Aí, às vezes, o D1 ele ganha um pouquinho mais, porque aí eu estou comprando o dólar dele, o euro dele, então ele ganha ali um pouquinho mais de operação, né? Que é o exemplo do tipo de operação. Vamos explorar um pouquinho, Pelão, que é essa parte das remessas, que é a parte mais legal que eu acho que tem. Vou até voltar o slide aqui, a gente exemplificar alguns tipos de remessa que a gente tem aí. Então, vamos lá. Comércio exterior, importação e exportação. Remessa financeira. Alguns exemplos de remessas financeiras. Compra de imóvel, pagamento de serviço. Vamos falar assim de saída, tá? Saída do dinheiro. Compra de imóvel, pagamento de serviço, aporte de capital, abertura de empresa. O cara está abrindo uma empresa no exterior e ele precisa mandar o dinheiro. Pagamento para colégio de filho, pagamento para algum tipo de serviço. Na saída, a maioria, a grande maioria, salvo aí algumas exceções, ela tem imposto. Então, geralmente, quais são os impostos cobrados na fonte, ou seja, por nós? O IOF, no 99% dos casos, né? Acho que se bobear 100% dos casos, e algumas vezes você tem IR, tá? Tem um slide que fala um pouquinho mais dos impostos. Você tem imposto de renda. Imposto de renda, o que que o governo entende? Você está contratando um serviço de advogado na Itália para te ajudar a fazer seu passaporte italiano lá. Quando você manda esse dinheiro para o profissional italiano, o que que o governo entende? Ah, você está tirando o serviço de um profissional brasileiro. Na verdade, não dá para você não ter o serviço do italiano. Mas o governo entende isso, é como se você estivesse tirando serviço. Então, o que que ele faz? Ele te cobra o imposto de renda, tá? Que geralmente é em torno de 17,5%, ele é 15% dividido por 85, aquelas contas que só o governo sabe fazer. Então, basicamente, ele vai te dar 17,5%, então a operação fica em torno de 20 e poucos por cento. Onde que a gente ganha muito cliente, a gente sempre ganha muito cliente, e é aí. A gente consegue, às vezes, a gente consegue analisar e falar, olha, para esse tipo de operação, consegue ter ali uma redução do imposto, não consegue. Então, a gente sempre foi nós sempre fomos muito bons nisso, e é onde a gente sempre conseguiu agregar bastante cliente nessas operações, principalmente de remessas financeiras, né? Tem algumas exceções, por exemplo, você tá pagando um serviço, você vai participar de uma feira, de uma exposição, para você promover produtos brasileiros, e está isento dos impostos. Lógico que tem que ser isso, né? Não pode me inventar que é isso. Então, nesse sentido, tem muita opção.
Um exemplo também que é engraçado, que você fala assim, putz, agora eu confundi, como é que eu vou fazer? A pessoa está comprando um barco. Aí você fala, pô, peraí, se o Maurício falou que produto é importação, então ele vai importar o barco. Fala, não, peraí, você vai comprar o barco para quê? Porque quando eu for lá para a Europa, eu quero deixar ele lá guardadinho, quando eu vou para lá, eu ando com ele lá na Europa. Ele é um bem, quase um bem imóvel, quase assim, ele não é imóvel porque ele anda, mas ele é quase um bem imóvel. Então não é uma importação, né? Então aí ele tem IOF, mas não tem imposto de renda. Então, cada situação é uma situação. Nas entradas é a mesma coisa, né? Que geralmente nas entradas cobra-se só o IOF de 0,38%, né? A grande maioria. E em alguns casos, como tem um cliente de vocês que foi lá fazer inseminação e tudo mais, aí ele é exportação de serviço. A gente entendeu que exportação nem o IOF ele tem. Então a gente tem uma gama de situações que vocês vão se deparar, mais até do que do comércio exterior. O comércio exterior é meio objetivo, ou importa ou exporta, ponto. Né? Onde você fecha câmbio, vamos negociar. Mas nas operações de remessas financeiras é onde abre maior leque, a maior quantidade de operações que vocês possam imaginar ali de coisas que vão gerar dúvida. Tem imposto, não tem imposto. Muitas vezes a gente orienta o cliente de um jeito, ele fala, ah, não compensa eu fazer. Né? Eu não vou fazer por causa do imposto. E ele acaba desistindo e faz parte do processo, né? Então, nesse sentido, tem bastante oportunidade nessa questão das remessas financeiras. Pessoal, tranquilos até aqui? Alguém tem algum Ó, questionamento? a parte grossa do câmbio a gente está falando, então já Acho podem que não ouviu. questionar, já podem interagir, porque é a parte que a gente tinha que falar. Tem outras coisas para falar, mas a parte mais importante era essa questão das remessas financeiras, né? É Você porque falando aqui, a sequência, ela é o quê? Elas são as operações mais estruturadas, que nem essa parte aqui vamos supor que a empresa tenha eh, compromissos futuros, né? Ou está recebendo investimentos do exterior. Aí a gente faz esses tipos de lançamentos também, que é um controle do capital estrangeiro, né? A gente tem esse serviço dentro de casa, né? E a gente cobra um FII, né? Que vocês são remunerados também por essa parte. E a parte a seguinte, ela é um pouco operacional. Eu queria falar um pouquinho também depois, antes de pular aqui para o Trade Finance e Hedge, que eu queria falar bem rapidamente. E eu pensei, viu, Tânia, em preparar um material, que eu estou preparando um curso, que eu acho que poderia depois compartilhar com você, para Uhum. as equipes dos PAs, que ali eu estou pensando em pôr alguns exercícios. Tipo, um Ah, exportador de ótimo, café está fazendo uma operação. Então, o ótimo. que que ele tem ali de instrumentos derivativos que ele poderia fazer? Ah, ele poderia vender um NDF, aí a gente pode pôr preços, eu acho que fica bem legal. Então, hoje, na parte do Trade Finance e do Hedge, eu só vou falar um pouquinho do conceito, o que que é e como que é feito dentro do nosso ecossistema. Porque, viu, pessoal, dentro dessas linhas que a gente chama de Trade Finance estão o ACC, o ACE, tem um quadrinho ali, mal para frente, que ele mostra algumas linhas de Trade Finance, que vê esse aqui, ó. Esse quadrinho, ele mostra alguns produtos que é a exportação ACC, a exportação ACE. O que que é exportação ACC e exportação ACE? O ACC, ele é uma fase pré-embarque. E o ACE, ele está tomando antecipação de reais, já de mercadorias embarcadas, já foi performado a exportação. E essas duas operações, exportação ACC ou com ACE, ele é um hedge também. Por quê? É um hedge natural, porque ele já fechou o câmbio. Então, no dia que você toma o ACC, você já fecha o câmbio futuro. Então, você está fechando um câmbio para entregar a moeda daqui 90 dias, 120 dias, e você está só recebendo antecipadamente os reais. Aí tem a trava de exportação, por exemplo, que é um caso que a gente fez algumas operações para o pessoal do Credinter, que era assim, ele tinha uma exportação de café para Dubai, que ia receber daqui 90 dias. Só que ele estava começando, ele nunca tinha feito, foi o primeiro câmbio, na verdade, dele. Ele nunca tinha feito nenhuma operação, nem de câmbio pronto, que é aquele D0, D1, D2, que o Maurício mostrou, e muito menos futuro. Só que ele queria fazer uma trava futura, porque ele estava super preocupado que, como ele estava comprando esses cafés de alguns produtores e a margem que ele estava vendendo lá para Dubai, ela não era muito grande, ele falou assim, se esse câmbio, Arruda, se esse câmbio aí cair, eu tô ferrado, eu vou dar.
vou tomar prejuízo nessa exportação. Então ele falou: veja para mim se você consegue fazer um hedge para mim dessa operação. Aí eu consegui falar com um banco parceiro nosso e ele fez sem garantia, sem nada, porque ele era pré-operacional. Ele fez uma trava de 90 dias, fechamos o câmbio de exportação num preço fixado bem bacana. Quando chegou lá no final, ele teve um problema na amostra, quando o pessoal de Dubai não aprovou aquela amostra, e aí ele teve que prorrogar por mais 30 dias aquele câmbio futuro. Nós prorrogamos o câmbio futuro por mais 30 dias, então ele liquidou, na verdade, em 120 dias. O que que é feito nesse contrato de câmbio? Ele é colocado no canal bancário do banco parceiro. Então, quando o cliente dele de Dubai pagou, os dólares caíram na conta do banco nosso parceiro e ele creditou os reais para liquidar aquele contrato de câmbio futuro que a gente chama de trava de exportação. E o NDF, ele é o quê? Ele é um derivativo, ele não tem um contrato de câmbio. É aquele exemplo que eu estava dando lá para vocês. O exportador, nesse caso, ele estaria vendendo o NDF. Então, esse exportador de café, ele poderia ter vendido o NDF de 90 dias. Lá na frente, ele pode reverter esse contrato de câmbio, ele pode antecipar a liquidação. Então, este exportador é um vendedor, e se for um importador, ele é um comprador de NDF. Se o cara quiser especular, ele pode fazer o contrário. Mas não é o foco, né? A gente nunca orienta nenhum cliente exportador ou importador a fazer especulação com operações de hedge. A gente gosta muito de falar, pessoal, para o pessoal garantir margem. Então, se o produtor conhece a receita dele, o custo dele de operação, da porteira para dentro, ele está apto para fazer bons hedges porque ele está garantindo margem. E este é sempre o foco que a gente coloca em todas as conversas que a gente tem com exportadores e importadores, porque o importador ele quer garantir o quê? Que o produto dele na prateleira tem uma margem estável. E o exportador é a mesma coisa, ele tem receio que a taxa de câmbio caia e coma toda a margem dele. Então, por essas e outras que eu vejo que esse ano é um ano sensacional para se fazer hedge. NDF. Vamos ver se a gente consegue explorar esse mercado que vai ferver esse ano. Eu acho que da minha parte, eu queria falar isso. Eu acho que esse quadrinho ele explica bem o que que é o Trade Finance, né? Que além do NDF, você tem outros instrumentos que você consegue fazer. Se vocês tiverem, por exemplo, no futuro, clientes de café, de soja, que tem um volume interessante, a gente tem um banco parceiro que ele consegue travar lá fora o Café New York. Nós fizemos uma operação com o pessoal uma simulação com alguns cooperados do Crediinter também. A, a fixação do preço do Café New York, que ele estava oferecendo, esse banco parceiro, ela estava mais alta do que o preço que a Cospé estava pagando para ele no café naquele prazo. Então é uma coisa assim, mas são operações mais estruturadas, viu, pessoal, para volume. Fazer uma operação dessa para valores menores, ele tem esse banco, por exemplo, ele tem algumas exigências, questão de faturamento, tal, que depois eu vou passar esses detalhes para a Tânia, poder replicar para vocês. Mas é para a gente ter em mente que a gente consegue, inclusive, você vê uma operação que tem nada a ver com câmbio, que é o fixing de um preço de um café, de uma commodity, né, de um preço de um café. E é uma operação de balcão, bem interessante. Eu vou depois explorar um pouco os volumes e limites e passo para você, viu, Tânia, replicar para a turma. Não, gente, lembrando que a gente vai mandar esse material para vocês, a gente tem falado algumas coisas um pouco mais rápidas, né, que é para não tomar muito tempo. Que eu vou dar um exemplo, vou só colocar aqui a tela daquele dos impostos que eu estava falando sobre as operações de câmbio. Então, basicamente, né, a maioria das vezes tem o IOF, as entradas e ingressos de ele entrando, só vou fazer o parênteses, tá? Importação e exportação não tem nem IOF, tá? Importação e exportação não tem nenhum tipo de imposto, porque a pessoa já vai pagar os impostos dela da importação ou eventualmente da exportação. Então, na remessa de câmbio, na fonte, não tem imposto para importação e exportação, mas nas operações financeiras, que é aquelas entradas e saídas para vários tipos de coisas, você tem IOF para saída 3,5, para entrada 0,38, IR, né? E aí tem alguns outros impostos, que é o PIS, COFINS, CID e tal, que aí ele fica a cargo do contador dele. Ele vai ter que jogar para o contador dele, o contador fala, ó, vai ter ou não vai ter.
Então, tem algumas outras incidências de alguns impostos, tem a legislação. A gente vai mandar esse material para vocês. É, a parte de cadastro, basicamente, é o cadastro de vocês, comprou endereço, SIC RG, e, basicamente, pessoa jurídica, contrato social, isso a gente vai mandar para vocês, tá? Mas só falando rapidamente. O cadastro a gente pede em torno de 1 a 2 dias, né? A gente conseguimos ser rápidos no cadastro, mas a gente pede pelo menos 24 horas ali para poder conseguir fazer, depois que recebe os documentos, pelo menos 24 horas para poder conseguir estar com o cadastro em ordem. Na questão do cadastro, muitas vezes a gente não pode confundir o que é cadastro e o que é documento da operação. A gente acaba pedindo de uma vez para evitar aquele vai e volta de documento, tá bom? Então, a maioria das vezes, assim, eu comprei um imóvel, a gente já vai pedir o contrato de compra e venda de imóvel já no cadastro, porque aí eu vou ficar evitando de fazer o cadastro, depois falar, agora faltou o documento, a gente tenta, assim, é uma dor que a gente percebe, a gente sabe que a maioria das vezes, né, o departamento que cuida disso não tem essa visão de vai e volta o documento, e a gente sabe que é muito chato isso. E O cliente e fica o que muito tem de banco, chateado. né, Maurício? O que tem de banco, pessoal, que manda pra gente aqui na GK, bancos aqui de Bragança, né? De rede, Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, eles mandam os clientes para cá quando o cliente quer pagar um imóvel ou recebeu a venda de um imóvel, porque eles fogem, é um negócio tão bobo, pessoal. Então, agarre firme, sabe por quê? Essas operações, normalmente a gente consegue colocar um spread muito bom. E a de pessoa física é mais simples. Aqui a gente falou só de cadastro, que eu vou falar, vou mandar para vocês. Mas nós sempre que a gente atende o cliente, nós sempre vamos olhar já para a operação, já o cadastro e operação, de forma conjunta. Porque aí facilita realmente essa questão de não ficar pedindo documento. Às vezes, você precisa pedir um documento complementar, faz parte. Mas a gente evita ao máximo de ficar indo e Principalmente, voltando. né, Maurício, quando for operações de trade finance ou de hedge com banco parceiro. A gente pede para. Isso aí normalmente é mais demorado, não tem o que fazer. Ele vai passar por um comitê, então essas operações são um pouco mais demoradas. Há uma dica que eu queria dar, pessoal. Quando uma pergunta muito comum que vocês vão enfrentar na hora que falar de câmbio, ele vai fazer, mas qual que é a taxa? Principalmente se for pessoa física, tá? Mas jurídica também faz a mesma coisa. Nessa hora, quando é pessoa física, eu tenho uma dica que eu gosto de dar, que é assim. Você quando ele perguntar para vocês que ele precisa mandar um dinheiro para o filho, ou um imóvel, por exemplo, eu costumo testar ele, o conhecimento dele de câmbio, fazendo uma pergunta boba, assim, que dá um resultado interessante em relação do resultado que você vai obter da operação financeiro, ganho. Normalmente, eu falo assim, normalmente a taxa de câmbio é uma média entre o câmbio turismo e o câmbio comercial. O câmbio comercial, ele é para importações e exportações. As transferências financeiras, que é aqueles outros dois tipos de operação que a gente falou, né? Se eu estou pagando um imóvel, é uma remessa para o exterior, então é uma transferência daqui para lá, né? E quando eu estou recebendo alguma, porque vendeu o imóvel da Itália, né? Que naquele exemplo que eu comentei do cara do Esterúnio, então ele está transferindo de lá para cá, então é uma transferência do exterior. Esse teste, ele já te diz assim, pô, eu acho que 10 centavos aí vai mole. Porque numa operação dessas, se você conseguir colocar qualquer coisa acima de 5 centavos, o lucro é bem interessante numa operação, porque normalmente essas operações de imóveis têm um ticket bom. E a operação pequenininha? Qual o problema, qual o grande problema da operação muito pequena, ticket muito pequeno? É o custo fixo. Nós temos um custo de Swift e corretagem. Por que que a gente cobra corretagem? Porque vocês também participam do resultado da corretagem. Então, se nós deixarmos de cobrar a corretagem, vocês não estão recebendo metade desse valor. Então a gente tem R$ 150, né, como padrão e US$ 25. Isso é tabela? Não, não é tabela. É um parâmetro básico e que a gente pode ajustar também em função de perguntinhas que vocês podem fazer, principalmente para o importador e para o exportador. Ontem, quando nós saímos de Inaterça, nós fomos visitar um frigorífico lá em Itajubá. E eu perguntei para ele qual era o volume, né, que ele tinha. Ele falou, 4 milhões de dólares mês, então um volume muito interessante de exportação, né? E aí eu falei assim, num determinado momento, como é que estava custo, né, e com quem que ele estava operando? Porque quando você sabe se ele opera com Santander, com Banco do Brasil, a gente já sabe, ou com uma corretora,
ou com uma fintech que um escritório que no caso dele era um escritório de assessoria que trabalhava com o BTG, então faz o câmbio no BTG. Nessa hora ele soltou uma pérola maravilhosa. Ele falou assim: ah, teve um corretor que ele falou para mim que se eu fizesse 0,5% de spread e passasse toda a operação para ele, ele ia fazer 0,5% para nós. Aí eu falei: ah, poxa, bacana. Para o teu volume a gente consegue fazer 0,5% de spread. Então, só para vocês terem uma ideia, 0,5% de 5 vai dar 2,5 centavos de spread. Então, você imagina em 4 milhões de dólares, que maravilha, o cara que leva tudo isso, né? Se esse cara da outra corretora levasse. E ele falou que ele não ia fazer isso. E aí ele, na hora, ele falou assim: ah, vamos fazer o cadastro de vocês. Porque também outra pergunta que ele fez foi sobre Irã. Porque nós temos algumas operações, pessoal, com países exóticos. Então, nós fizemos uma de pão de queijo para a Rússia, uma operação bem legal. O banco, o que que ele fez, né, para resolver o problema de Rússia? Ele abriu uma conta do banco estrangeiro, do banco russo aqui no Brasil, uma conta de não residente, e ele abriu uma conta dele lá no banco russo. E eles trocam posição. Então, essa operação, e o Bacen aceita, ela não tem nem um fechamento de câmbio, ela tem uma comissão sobre a estruturação da operação. Então, tem um contrato, tem um comprovante de liquidação da operação, que é o crédito dos reais na conta dele, e nós cobramos 2% dele, 2,2% sobre o valor da operação. E ele gostou da brincadeira, sabe? Ele falou assim: ah, veja para mim, Irã. Normalmente esses países que estão sancionados pelos Estados Unidos, eles não podem operar no sistema SWIFT. Então, o que que os bancos têm feito, né? Ele muda a operação para moeda euro, ao invés liquida através faz uma triangulação desse pagamento lá na Europa. Então, Irã, Europa e o banqueiro nosso lá na Europa. E aí a liquidação é estruturada dessa forma, usando três pontas. Nós fizemos algumas de Venezuela, principalmente alimentos, pessoal. Como vocês têm muito clientes de alimentos, então tenta explorar no bate-papo se ele tem relacionamento, ou se ele tem vendas ou pretende vender, se ele tem demanda para esses mercados mais complicados, porque aí a gente leva para esses parceiros para a gente. O que que ele vai querer conhecer? Quais são as pontas? Ele vai querer ver os nomes, quem é o cara lá o pagador, quem é o importador. Então, ele sabendo essas pontas envolvidas previamente, né? A gente passa esses nomes, ele fala, não, ok, podemos fazer sim a operação. Isso não é demorado, né? Isso é rápido. E é um nicho que a gente está explorando bem, viu, pessoal? Inclusive, cota na moeda russa também, aí faz o câmbio em moeda russa, cota na moeda chinesa, faz o câmbio na moeda chinesa. É, Cuba faz em euros também, Venezuela faz. O pessoal vai buscar agora euro, muito embora Venezuela nós fizemos Panamá, liquidação pelo Panamá, liquidação pelo próprio Estados Unidos. Agora acho que está mais fácil Venezuela com os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos tomou conta lá da Venezuela, né? Então, mas ainda tem questões aí que não estão totalmente resolvidas com a Venezuela. E em É, breve, acho que Cuba vai seguir esse mesmo caminho da Venezuela, ele vai se entregar, se render aos Estados Unidos. Então vamos explorar esses nichos, viu? Vale a pena. então, gente. E só para dar a última dica aqui, a gente, da nossa parte, a gente encerra. Algumas oportunidades, né, que não são importadores exportadores, então tem muito aí na região. Clientes estão investindo, então assim, vou receber um dia, eu tenho aqui uma startup, aqui uma empresa de tecnologia, vou receber um dinheiro do investidor de fora. A gente tem que analisar a operação, é uma operação super legal. Escritório de advocacia e contabilidade é uma fonte excelente não importa o tamanho da cidade, a gente tem um caso aí de vocês que a cidade, né, é pequena, tinha escritório de contabilidade, ele já era cliente lá e a gente desenrolou a operação. Então é bem comum, tá? Vocês conversarem com os escritórios, olha, a gente tem câmbio, você tem cliente que faz câmbio? Aí ele vai falar, tem um cliente que tem a casa nos Estados Unidos, ele tem uma casa na Europa, ele tem um filho estudando fora, por que que ele sabe? Porque ele está declarando o imposto de renda dele, ele sabe que tem que declarar aquela conta lá fora e tudo mais. Então são oportunidades, tanto com advocacias como Esse escritórios caso que o de Maurício contabilidade. comentou, a gente tem um caso interessante da Thalita, né, Tânia? A Thalita, ela entrou na GK através da compra de um imóvel
Ela estava comprando um frigorífico, e uma fazenda de um frigorífico, desculpa. E aí, a partir da que a gente conheceu ela, ela derivou, por a gente entender o que ela fazia, por isso que a gente é curioso, gosta de fazer pergunta, viu, pessoal? Porque daí sai muita operação boa. A gente descobriu que ela tinha uma logística muito forte lá na Europa, ela já está lá há 20 anos morando lá, e ela e o marido, eles têm um delivery da Amazon. E eles têm 2.000 vans na Europa. Só na Alemanha eles têm 400 funcionários e 400 vans. E eles distribuem em todos aqueles países nórdicos, e Espanha, Portugal. Tem oficina para consertar a van deles, consertar a van dos outros. E aí a gente levou para ela uma oportunidade. Ela, poxa, eu despertei a curiosidade dela, falando assim, pô, por que que você não investe no... Você tem a faca e o queijo na mão, você pega provavelmente cafés no Coffee Roaster da Alemanha e entrega no, em vários torrefadores aí, ou faz entrega de assinaturas, que a Amazon vende café por assinatura. Eu faço tudo isso, eu tenho todo esse povo cadastrado aqui no meu sistema. E aí eu dei a ideia para ela aprofundar no projeto dela se tornar uma exportadora de cafés especiais. E hoje ela está fazendo 2 contêineres por mês. Fecha esses câmbios com a gente, né? Acho que ela está no PA Pouso Alegre, né, Tânia? Se eu não me engano, né? Uhum. Sim. PA Pouso Alegre. E você vê, nasceu do nada. É outro cliente do. Tem um cliente também do CLIA, pessoal, do SSA Automotive. Ela é de Ouro Fino, né? Ela fecha uns US$ 400.000 com a gente por mês. E eles são clientes do Porto Seco, lá do CLIA. Teve um estresse lá, uma época, com negócio de madeira, sabe? Que vinha a embalagem. O mapa estava enchendo o saco deles, a gente ajudou ele a resolver o BO. Então, quando tem dor, a gente não foge, não, viu, pessoal? A gente vai para cima, pegamos o Diogo Uhum. lá, ajudou a gente a resolver com o mapa e tá rodando lá, tá operando lá. Então, eu acho que tem bastante coisa dentro de casa para a gente explorar. Vocês têm um universo muito bacana, uma região maravilhosa, né? Bastante cooperado do segmento agro, mas as outras indústrias também são super importantes. E, Tânia, pode dar suas considerações, ver se a gente quer marcar um outro dia, a gente fala um pouco mais, tem algumas Bacana. dúvidas, o pessoal concentra em você, manda para a gente. Tem os nossos contatos, você pode passar à vontade para a gente diretamente, porque a gente quer agilizar as coisas, né? Não quer dar mais trabalho e tal. Então a gente quer poder, que a coisa possa fluir. Então você fica à vontade, a gente vai passar a apresentação mais completa, a gente está aqui à disposição, cria grupo WhatsApp, marca visita, aquele processo que a gente já né, tá tocando ali, que tá começando a dar resultado agora. E Se então, vocês as quiserem considerações são aprofundar no lá. RED, eu chamo o Banco Rendimento, viu, Tânia, que é um parceirão Tá. nosso. Ele fez uma apresentação muito bacana Ó, na Ciesp bacana. Jundiaí. Foi maravilhoso. A GK, a Ciesp e os associados da Ciesp. E aí pode pôr clientes de vocês, os cooperados de vocês, para participar desse webinar. A gente monta um webinar junto com o Banco Rendimento. Bacana. Ele vai mostrar como é que funciona o NDF, onde ele pode ser usado, o câmbio futuro, que é aquela trava que a gente fez lá do café de 90 dias de Dubai, e depois precisou prorrogar. Então dá para a gente explorar um pouco esse tema RED, viu? Que eu acho que esse ano faz bastante sentido, viu, pessoal? Aí vocês convidam os cooperados, o Banco Rendimento é onde nós liquidamos a maior parte das nossas operações, né? E a gente tem conta junto com o rendimento lá no Bank of America, tem conta no Commerzbank na Alemanha para euros, e todas as outras moedas que a gente precisa cotar, ele cota. Então acho que seria um parceiro que a gente gosta muito, né? E acho que seria Pessoal, a uma gente tem uma palestra. pergunta aqui. Carlos, Opa, perdão por te interromper aí. opa, imagina. A Tiffany tem uma pergunta. Ela tá na live e queria saber sobre exportação de remédio. Tiffany, se você quiser mandar no chat ou abrir o seu áudio, né? Pode abrir e fazer a pergunta. Oi, Tiffany, bom dia. Pode perguntar para a gente. Se eu não souber, o Maurício sabe. Se o Maurício não souber, a gente pergunta para quem sabe. Oi, bom dia, pessoal, tudo Bom bem? dia, tudo bom, Tiffany? Tudo bem. Assim, eu, Tiffany, hoje sou agente de PJ aqui na agência, né, no PA 40 de Toledo, e a gente tem duas contas, né, dois associados, que eles vieram de Sorocaba para cá, e eles têm uma
transportadora de remédio, de medicamentos. E eles perguntaram para a gente sobre o câmbio e tudo mais, se a gente trabalhava. A gente aqui na agência, eu, Tiffany, particularmente falando, entendo muito pouco sobre isso. E a gente até ofertou para eles, né, uma reunião com o pessoal de investimento, com o pessoal. Aí eu queria mais ou menos saber se a gente trabalha com esse tipo de, né, de câmbio, como que funciona, mais ou menos o básico, bem rapidinho, Não, só para a gente eu te passar com eles. queria até melhorar a oferta, né? A gente fazer a reunião com ele aí em Toledo, tranquilo. A gente pode marcar um Sim. bate-papo com ele prévio, se quiser, né? Como ele é Sim. de Sorocaba, às vezes a gente, né, Pode fazer para eles online. Vamos, pode ser faz um uma pouco live mais com ele. difícil. Isso, eu Não, pensei em a gente Provavelmente. fazer uma live vamos mesmo. fazer uma live com ele. E, Tiffany, o que que eu, conhecendo o comércio exterior, como eu conheço ali, lógico que eu não sou, né, o mais especialista, mas já conheço já há mais de 10 12 anos, pelo menos, que eu estou nessa área, o que que eu imagino? Eu imagino que, na verdade, por ele ser uma transportadora de remédio, não é ele o exportador, eu imagino, tá? A gente está só supondo. Então, onde que eu vejo o negócio? Eu imagino que ele deve prestar serviços para algum laboratório, para alguém que é de origem estrangeira, pode até ser que tenha no Brasil a empresa tenha lá uma filial no Brasil, o laboratório, mas ele deve prestar serviço. Então, provavelmente o câmbio dele, provavelmente, é com relação a receber dinheiro sobre a prestação de serviço. Ou se ele faz esse transporte internacional, eu pego o remédio e mando para o Paraguai, por exemplo. Então, provavelmente ele tem que pagar o agente de cargo, alguém lá. Então, ambos os casos, tá? Quer seja, eu duvido que ele seja o exportador, mas também se ele for exportador, não tem problema nenhum. Então, todos os casos, a gente consegue dar alguma solução para ele sim, sem A gente problemas. atende. A gente tem agentes de Sim. carga, que é cliente nosso, né? Que fecha o câmbio nesse formato provável dele, né? Aham, Se ele for recebedor ou se ele for pagador de serviços, né? Que acho que esse que o Maurício comentou bem, né? sim. A gente consegue atender nas duas formas, tanto com ele se recebendo por serviços que ele prestou, que pode ser que ele está prestando serviço para algum laboratório, exemplo, argentino, ou algum Uhum. laboratório da Inglaterra, e esse laboratório precisa pagar ele e ele quer fechar esse câmbio com a gente. Maravilhoso. A gente tem Não, bastante casos eu assim, viu? entro em contato com ele, se a Tânia Perfeito. também puder, né, passar Sim, contato de sim. vocês, a Isso. gente, né, ver um melhor horário e Ô, tudo Tânia, mais. entre também se você puder nessa live, É, sabe por quê? A gente tem que explorar esse nicho lá em Pouso Alegre, viu? sim. Pessoal, deixa eu só recapitular aqui com vocês, por conta do nosso tempo aqui. Obrigada, Tiffany, aí pela sua Imagina, pergunta. E assim, o importante é isso. O que que eu queria que vocês, né, nós queríamos aqui que você ficasse claro para vocês. O objetivo é a gente otimizar os processos, porque a gente tem a parceria e vocês oferecerem, né? É claro, é muita informação. Nós não temos esse know-how de câmbio. Né? Mas os nossos parceiros eles possuem essa habilidade aí. O que que a gente pede para vocês? Identificar o negócio, fazer aquela primeira abordagem pré-inicial, com aquelas perguntinhas básicas, né? Entender qual é a operação, se é PJ, se não é, e direcionar. Tá? Solicita aqui para a unidade de investimentos que a gente vai promover aí o agendamento, seja presencial, seja online, do atendimento desse cooperado. E assim, ficar bem claro para o nosso cooperado que nós temos um serviço diferenciado, né? Isso já está no nosso DNA cooperativista, né? Uma visão mais holística ali do nosso cooperado. É oferecer uma consultoria, né? Além da de investimentos que a gente já faz aqui, uma consultoria de câmbio, né? Em outras instituições, o que que o nosso cooperado encontra? Pura e simplesmente a operação financeira lá dentro do sistema de forma digital. Com a gente, ele vai ter uma economia de logística, ele pode ter, né? Conforme a assessoria. Ele tem a parceria lá do CLIA, onde ele tem N serviços, gente. Então, nós vamos trazer isso com mais detalhes para vocês, né? A AGK traz
uma consultoria com a parte do jurídico, né? Você pode consultar, o cooperado tem acesso ali até um melhor entendimento do próprio modelo de negócio que ele desenvolve. Então, o que que a gente pede para vocês, tá? Nesse primeiro momento, identificou a possibilidade de negócio? Qualquer que seja relacionado a isso, traz para a gente, né? Independente do Solicita. volume, né, Tânia? Independente do Independente do volume. volume, traz para gente, porque não é só o serviço de câmbio, né? É a solução financeira que nós vamos poder levar para o nosso cooperado, né? Fora tudo isso. Então a gente oferece um a mais, né? Por exemplo, lá no Banco do Brasil, esse nosso cooperado não pode contar com uma assessoria da GK para identificar ali uma possível elisão fiscal. Essa elisão seria a economia fiscal, uma possível desenvoltura aduaneira ali, um desembaraço aduaneiro, tá? Então, Desenvolver um a gente, parceiro na China, um fornecedor novo na exatamente, China, a gente tem tá? como Não, ajudar. não fiquem preocupados com muito termo técnico. Poxa vida, não tenham medo de falar do câmbio. Façam perguntas, se não souberem, né? E se alguém quiser conversar um pouco mais sobre o assunto, é só passar uma mensagem aqui para mim. A gente vai trazer mais no detalhe, tá? E perguntem. Ó, Pessoal, eu Tânia, sei que nós estamos em cima aí você vê, da hora. Tânia, essa questão da PK, por exemplo, Hum, ela já está em fase de fechamento de um grande produtor de vinagre aqui brasileiro, super conhecido, de Sim, colocar através da GK e da parceria com a PK e o CLIA, a gente colocar os produtos dele lá na China, que ele não tinha esse mercado. perfeito. Pessoal, alguém mais ainda tem alguma pergunta para pontuar aí para gente? Ou trazer até um case aí rapidinho para a gente poder encerrar? Nossa, pessoal, um de cada vez, por favor. Não, Mauri. E pensem sempre como essa questão do hub, né? De Sim, no soluções, ecossistema. isso é Perfeito. ecossistema, isso gera muito valor para ele, porque é onde você vai mostrar que a gente está sendo diferente do banco de rede, por exemplo, de alguma Sim, outra, de alguma fintech que ele esteja usando para fechar o câmbio dele, entendeu? Então perfeito. isso é E não muito precisa legal. esperar, também não precisa esperar a reunião. Não precisa esperar. Às vezes o cliente não consegue agenda. Gente, vamos rodar. Ó, passa o telefone do Maurício, avisa o Maurício, o Carlos, viu? O cliente vai ligar para vocês, ele vai mandar contato, ou entre em contato com ele. E a gente quer que a coisa seja ágil, né? E às vezes essa questão burocrática que o Tem fala, gerente né? de PA que liga para a gente lá do cliente, ele fala, já embola com a gente ali. Ó, Eu posso estar em reunião, que for, eu vou dar um jeito de tentar falar com ele. Sai um pouquinho da reunião. Fiquem tranquilos, pessoal. Usem e abusem da gente, viu? Porque eu acho que isso perfeito. aí, o que que acontece, Tânia? Com essa questão de você ter a gente na mão de vocês, dos PAs, a gente agiliza muito o processo. Agiliza muito. Aí você Agiliza. fala, opa, comecei a ver vantagem nessa história, porque os dois ali me entregaram as dúvidas, né, rapidamente, esclareceram as dúvidas daquele meu cooperado. E esse tem que ser o Perfeito. foco, viu, Tânia? Esse tem que ser o Tá, foco. A gente sim. tentar, tentar ser diferente, dos bancos que tem uma burocracia grande para chegar no cooperado e conversar sobre ele com o câmbio, né? Vocês têm essa dificuldade com a Central Bancob e com a gente vocês não vão ter. Essa dificuldade de Perfeito. time vocês não vão ter. A gente não vai Não, deixar vocês perfeito. sem resposta nunca, nunca, nunca. Perfeito, gente. Eu só posso agradecer. O pessoal tá me mandando aqui no privado, né? Algumas perguntas e solicitações. Todas elas serão atendidas. Uhum. Muito obrigada. Desejo sucesso a todos. Maurício, Carlos, muito obrigada. Obrigada aí pela compreensão do nosso tempo aí, né? O pessoal Ótimo. aí tá na agência. Sucesso aí a todos vocês e contem aí conosco. E depois a gente cria um grupão, né, Tânia, no WhatsApp, ou cria grupos, como eu falei que alguns cooperados fazem, né, alguns PAs fazem, cria um grupo para conversar sobre um cliente específico, um cooperado específico. Aí depois joga o cliente lá dentro para operar ali. Aí a gente coloca as meninas, a Renata, a Lilian para ajudar com o cadastro. A gente põe todo o nosso time ali dentro daquele WhatsApp para que tenha justamente o que a gente quer entregar, que é agilidade e eficiência. Tá bom? Perfeito, gente.
Um abraço, Valeu, Maurício, meu obrigada, povo. Obrigado. Carlos. Obrigado, viu, gente? Contem Valeu. conosco.